TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação muito grande estar diante de todos os telespectadores que nos assistem e também nos trazem grande alento, que gostam muito do programa, gostam também da toda a programação do canal TV Correio da Manhã, tá certo? Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Mas temos aqui também no estúdio o Gama, tá certo? Que eu cumprimento. Bom dia, Gama. Tudo bem contigo? Tudo bem, com a graça de Deus. Estamos lutando aí, afinal a idade já não dá muita chance da gente alargar muito as iniciativas, apesar da nossa paixão pela divulgação da doutrina espírita, porque já nesse início, já que nós estamos concluindo o curso e mostrando agora o que começou a acontecer, na verdade é importante considerar o seguinte: houve um movimento muito grande no mundo espiritual a partir de quando Jesus veio à Terra, incontestavelmente. Certo. Mas depois houve o prosseguimento com o surgimento da doutrina espírita aos poucos, na época em que Jesus veio trazer esse ensinamento para nós. Certo. E assim, então, nós estamos concluindo esse trabalho, concluindo porque a nossa idade já está chegando, de tal forma que já sinto dificuldade para algumas coisas que tanto fiz com naturalidade. Certo. Mesmo nessa emissora, em outras emissoras também o meu trabalho junto à divulgação em Petrópolis. Na realidade, nós estamos vivendo uma época, e por isso eu estou usando um pouco mais a palavra, se me permite. Claro. Estamos numa época em que a ciência predomina em tudo. Isso. E a doutrina espírita vem como uma ciência que busca explicar a origem, destino e a natureza dos espíritos, sua relação com o mundo material. Perfeito. Isso é até uma definição que nós respeitamos, mas estamos copiando aqui. Certo. Então ela nos ensina que a doutrina espírita é diferente de outras religiões, que nós não cobramos nada de quem quer que seja, não formamos santos, Sim. não formamos milagres, não divulgamos. Existem sim, mas nós não divulgamos. Certo, certo. Então estamos vivendo situações típicas, peculiares. Nós saudamos os nossos amigos espirituais, pedindo apoio deles para que a gente possa continuar a divulgar essa maravilha que é a doutrina espírita, porque nossos amigos espectadores vão saber disso, quem ainda estiver considerando conosco, mas vão saber exatamente o seguinte: a doutrina espírita visa divulgar a realidade do que acontece no mundo espiritual. Certo, a primeira vez na face da Terra que uma religião apoiada surge um ensinamento do que acontece após a morte, sem discutir privilégio, sem condenar as demais religiões. Claro. E sem dizer que precisa ser espírita para se salvar. Não precisa. Não há necessidade. Tem uma pergunta ali que depois, daqui a pouco, nós vamos tocar nesse assunto, para ver que a gente veja que ainda a doutrina espírita é uma doutrina pobre, no sentido de que tem milhões, não, mas no sentido de que não tem recurso, porque nós não cobramos nada. Não se pode cobrar. E nós não temos pessoas filiadas que vivem disso. Mas no meio sempre vai surgir isso, inevitavelmente. Mas estamos aqui, vamos seguindo. Eu de novo com você a palavra. Então, pessoal, veja bem. O seu Gama disse que está aqui no programa já há algum tempo. E nós, junto com o Gama, hoje está fazendo exatamente 6 anos que nós estamos juntos nesse programa. Mas isso não é importante. O importante é o que aconteceu dia 30 de janeiro, tá certo? Quer dizer, praticamente há 2 dias atrás. Foi o aniversário do Gama. Claro
E o nosso abraço sincero e amigo ao senhor pelo Muito obrigado. essa data natalícia, e que você possa cada vez mais ter forças para continuar passando o conhecimento que você adquiriu durante a sua vida para todos nós. Isso Na é verdade, importante. Weckmiller, pessoas como você, de forte personalidade, independente disso, pessoa como você, que vive uma vida muito simples, mas que temos um exemplo maravilhoso. Quem viveu uma vida tão simples como Chico Xavier? Sim, claro. Né? Aham. E, no entanto, foi um homem extraordinário para todos nós. Aos poucos, nós vamos falar também do Chico aqui hoje em dia. Perfeito. Mas, seu Gama, nós temos que dar outros anúncios, como aceitamos, através de e-mail, sugestões, perguntas, reclamações. É só vocês acessarem ou nos enviarem, por favor, um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também o programa Enfoque Espírita pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. E no Instagram, TV Correio da Manhã.rj. Mas o interessante também é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? E então agora passemos a nossa leitura de Palavras de Vida Eterna, tá certo? É o capítulo 35, tá certo? Palavras de Vida Eterna veio de Emmanuel através de Chico Xavier. O título: Observemos amando. Olha que título interessante. Abre aspas. Por que vês o arqueiro no olho de teu irmão? Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. E você encontra na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 3. Então, Emmanuel discorre da seguinte forma. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. É o 35, viu, seu Gama? Sim. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo, na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente. É o número 25, Weckmiller? 35. Mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria
alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante estranhado nas sombras do preconceito que fulgiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião de seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Isso é fantástico. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Olha que coisa maravilhosa esse último parágrafo. Uma coisa que naquela época do Cristo não era desconhecido, era praticado, era o fato de ouvirem os espíritos sem diagnosticarem que era dos espíritos, parecia deles mesmo, né? Sim, sim, sim. Assim como, por exemplo, os 10 mandamentos. De plano foi ditado lá de cima para nós, não foi por acaso, atendeu a todas as necessidades. O importante, pode concluir, Raivec Miller, nas suas ideias, eu queria avançar um pouquinho. No parágrafo anterior, ele comenta que é Saulo de Tarso, veja, que era um doutor rijo da lei mosaica. Mas às portas de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa interessante. Ali, Saulo reconhece que ele tem escamas nas suas vistas, que é exatamente o que esse trecho nos diz. E ali, dali em diante, ele começa ele mesmo. Ele muda de nome para Paulo de Tarso e começa, através da caridade, através da sua transformação, que Jesus o induziu, porque ele, para nós, é um dos apóstolos. Ele não conviveu com Jesus, mas ele colocou em prática tudo aquilo que Jesus lhe incutiu. Aliás, já estava incutido nele. E aí ele se retira 2 anos para tirar totalmente toda a escama dos olhos e ver o próximo melhor, induzindo também os outros, através da sua palavra eloquente, à transformação moral. E aí temos toda essa situação de maravilha, que é exatamente o que nós vamos daqui a pouco já adentrar, que é exatamente através da prece. Como se fazer, como se portar diante ou no início de cada prece, porque Jesus disse: se queres orar, vá ao teu quarto, fecha a porta e fique sozinho e ore. Por quê? Para que não haja ruídos que venham interferir nessa comunicação de mente nossa para o plano superior. Sim, Bem, eu gostaria que nós vamos fazer algumas citações. Sim. Eu gostaria que você me permitisse utilizar a palavra. Sim, claro.
esclarecendo de que maneira a doutrina espírita chegou ao ser humano como nós estamos aqui hoje. O Brasil é um privilegiado nesse aspecto, né? Não é à toa que Jesus enviou um dos seus maiores discípulos, que foi Chico Xavier, numa simplicidade extraordinária, solteiro do princípio ao fim da sua missão. E nós gostaríamos então de dizer uma coisa para você, para que perceba como uma doutrina espírita é extraordinariamente diferente. Os espíritas não formam uma reunião que seja condenada, não condena nenhuma outra religião. E pelo contrário, eu gostaria que você pegasse o livro dos Espíritos e começasse, para que os nossos irmãos possam analisar bem. Eu vou direto nela, eu sei que eu ia falar isso mesmo. Então a pergunta é a 982. Antes de passar esse ensinamento, que é de poucos dias, mas veja só, eu quero citar a pergunta 982. Sim. Quantas perguntas tem o livro dos Espíritos? 1019. Isso, tem umazinha que faltou, a 1011, né? Pulou, Faltou. desde a publicação E assim tem outros que tem dividido em A, B e C, né? É, claro. Exato. Então, a 982, que o seu Gama acabou de nos lembrar, diz o seguinte: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Então, peraí, você fez a pergunta, eu vou repeti-la. Sim. Será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Isso traz uma coisa brilhante. Primeiro, o Espiritismo não condena nenhuma outra religião. Certo. A pessoa não precisa ser espírita para se salvar. Mas, olha, se for espírita, ele sabe o caminho mais rápido. Porque um dia também ele vai ser salvo, mas ele pode ter ainda incontáveis reencarnações. Ou não, porque ele pode ser levado para outras vidas, em outros lugares, até como exercendo a função que outros fizeram e hoje são espíritos luminosos, mas que naquela época não eram, mas conheceram a doutrina espírita. Então a doutrina espírita é um caminho, não é o único, mas é o caminho que ele ensina o seguinte: não tem rituais, não tem sacramentos, não tem mandamentos, não tem imposições. Tem outras religiões que possam fazer o que ele faz? Tem e existem. Portanto, podem nos atacar, nós não vamos atacá-las. Claro que não. Já começa uma grande diferença. Que eu sei que através daquela religião ela pode ser salva também. E veja só então a resposta. Se assim fosse, então, ou seja, a pergunta é essa: é necessário ser espírita para se salvar? A resposta: se assim fosse, que já estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram a oportunidade, o ensejo de esclarecer o que seria um absurdo. Aí ele dá a resposta: só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Isso está na pergunta 165, também na 799. Então, indicando o importante, meu irmão, seja a sua religião, qualquer uma que seja, tem que ser o bem. Porque Deus quer o bem de todos. Claro. Não é o seu bem, nem o meu bem, nem o bem dos espíritas, não. Ele quer o bem honesto, leal, que é o que você reconhece como bem realmente. Certo. Então, o bem é que assegura o que você vai ter no futuro. Se você não tiver o bem, você poderá ser uma biblioteca ambulante. Sabe tudo, de cor, mas não tem a caridade que é necessária e indispensável. Exato. E ele explica então o seguinte: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos de futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta que nos interemos do que seremos um dia. Opa, ele diz que um dia todos seremos. Não tem esse história de inferno na nossa reta, não. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e com resignação, mas afasta-o dos atos que possam retardar a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não poderia ela ser conseguida. Sem o Espiritismo também você pode conseguir isso. Mas a pergunta nos ensina exatamente isso, que a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, sem mistério. Perfeito. Se você tiver dúvida,
Não, Se não entendeu, temos- por favor, eu Tá posso certo. repetir tantas vezes Sim, quanto for necessário. porque nos avisaram que já temos que fazer um primeiro intervalo, Então, vamos tá ao certo? primeiro intervalo. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita está voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente sobre o bem, que é colocado também na pergunta 982, que o Gama colocou em seguida. E o interessante disso tudo, lá na resposta diz assim: o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Que caminho é esse? É o caminho da oração também, vírgula, colocando em prática aquilo que Jesus nos deu. Mas para que venhamos cada vez mais termos espíritos de luz perto de nós, nós temos que ter também um dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais, que é a mediunidade. Todos nós a temos. O senhor pode, seu Gama, dizer alguma coisa rápida sobre a mediunidade? Tenho que ser rápido, é curto e aqui no nosso caso, precioso. Então veja, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, é por isso mesmo médium, mesmo que ele não saiba. Mas é. Exato. É por isso que homens extraordinários, como por exemplo aquele que é considerado o maior cientista de todos os tempos, a bomba atômica veio em função dele. Albert Einstein. Então, ele não é que não aprendeu aquilo numa universidade, ele já estava assim numa universidade, mas ele veio de dentro dele por inspiração do alto. Uma prece é exatamente, pega o médium que tem mais preferência por essa ou aquela circunstância, porque isso já é a missão dele, ele não sabe. Então veio e ensinou para ele coisas que hoje pode acabar com a vida no mundo, dependendo de como for usada. Isso. Deus não vai permitir isso, se Claro. Deus quiser. Uhum. Mas se o homem quiser, todos nós, ele acaba mesmo com tudo. Então, por exemplo, Einstein é um modelo porque é o maior considerado entre nós por causa da energia que ele nos ensinou que existe. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, qualquer que seja a natureza do espírito, você vai ver que ele é médium. E aí, então, nós temos, sim, em função disso, que a doutrina espírita começou com livros. Porque determinadas pessoas, como Chico Xavier, que não tinha maior instrução, mas recebeu páginas extraordinárias, e às vezes em várias línguas, que ele não falava, Exato. para provar que ele estava recebendo as mensagens de acordo com a justiça divina, vinha da verdadeira pessoa. Quero dizer com isso, alguém podia, desencarnado, comparecer e dizer que ele era o Einstein. Por que ele não diz? Porque aquele negócio que ele aprendeu e passou para nós é muito complicado. Não é qualquer um que está apto. E, ao mesmo tempo, tem o meio de usá-lo. Porque se você for usar a energia atômica para determinados fins, tu acaba com a vida na face da Terra. Mas não acaba com o espírito, porque o espírito é imortal. Então, a doutrina veio para nós, basicamente, com os livros, a doutrina espírita. Eu não estou me referindo a nenhuma religião especificamente. Certo. A doutrina espírita, ela veio até nós através da mediunidade. Que é a mediunidade, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Só que essa influência significa que você pode ter uma influência positiva e uma influência negativa. Depende do seu comportamento, das suas atitudes, da vida que você leva e da caridade que você faz ou não. O Chico se submeteu a isso desde criança porque
Os parentes dele mais íntimos compareciam, ele reconhecia, e publicava-se coisas que ele não entendia. Por exemplo, Chico tem muitas, incontáveis páginas em outras línguas que ele não falava. Não falou até a morte dele por outras línguas. Então, como é que podia se esperar desse homem alguma coisa? Que é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, por isso mesmo, médium. Perfeito. Então, se deixarmos isso claro, nós vemos que o Chico nasceu com aquela missão muito cedo, mas muito cedo mesmo já via a mãe, já é uma mediunidade, de ver os espíritos desencarnados, ele sabia que ela tinha mais, mas ele via. E ele começou a receber orientações, desde pequeno, para começar a seguir e dar atenção a uma coisa. O bom espírita seria aquele, logo foi aprendido, que se metia aquilo que os espíritos orientavam a ele, mas tinha como lema a prática da caridade. E a mais absoluta honestidade, não cobrando nada de ninguém. Não esperando reciprocidade no sentido de recursos maiores ou menores. Então, diante disso aqui, nós vamos rapidamente ensinar que a mediunidade veio para o nosso progresso espiritual. Não sempre existiu, mas era muito primitivo. Precisou que o homem chegasse a um determinado estágio. Quando, então, na França, a mediunidade começou a aparecer, como aparece hoje em diversos lugares também, as pessoas não reconhecem, na África, por exemplo, ou em tal região em muita pobreza, que há certas manifestações primitivas, embora, o Chico, quando veio, trouxe logo uma frase importante: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Por exemplo, a doutrina espírita não é que você escolhe o melhor lugar, constrói a melhor basílica ou a mais rica em todos os países e tem determinados programas, não. Na mediunidade, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, com a mediunidade, dependendo do que você selecionar. Né? Exato. Então, conhecereis a verdade e a verdade Nos libertará. vos libertará. É a verdade que liberta. Então, quando você vai a uma religião, na nossa opinião, qualquer que seja a religião, se ela tiver como princípio o bem e o amor, ela é boa. Exato. Tá? Então, nós tivemos, dentro de todas as religiões, pessoas extraordinárias. Eram médium, provavelmente, mas nem sabiam, que não precisa saber. Exato. Mas essas pessoas, muitas vezes, falavam línguas com facilidade, tinham acesso à cultura com facilidade. Então, Aliás, seu Gama, já voltando ao Evangelho, nós vemos que no Velho Testamento já havia a mediunidade junto com Moisés. Mas o que nós queremos falar é sobre justamente a oração. A oração sempre houve na humanidade, literalmente. Agora vamos pegar o Novo Testamento. Jesus, no Sermão da Montanha, já nos mostra como deveremos orar, que é exatamente o que? É o Pai Nosso. Mas depois disso, do Pai Nosso, dele ter nos ensinado, ele vai ao Monte Tabor e ali, antes dele ser entregue aos guardas, ele ali orou, literalmente. Então, ele mostra exatamente como devemos orar. Vejam, a transfiguração do Tabor, eu acho a cena mais bonita dentro de tudo isso. Tem muitas coisas bonitas, mas, a meu ver, a transfiguração do Tabor é muito importante. Por que é muito importante, gente? Ele se conecta com o plano superior de onde ele veio e ali ele se transforma em luz. Luz essa que ele nos trouxe e apresentou-se a 3 daqueles: Moisés, Elias e o terceiro? eu estou com Covid e tenho dificuldade não para tem ter essa problema. lembrança. Mas, e aí a gente vê exatamente que Pedro perguntou:
quer que façamos tendas para esses nossos irmãos, ali Pedro vê Jesus orando na sua magnitude de espírito puríssimo. Ficaram 3, Pedro, João e mais um, que eu me esqueci também o nome, para ajudar o Cristo. Os outros 9 estavam lá fazendo o quê? Doando ectoplasma para que houvesse aquela transfiguração e a aparição daqueles espíritos. Olha que coisa maravilhosa que é a transfiguração. E ali ele orava. Mas, depois disso, através da oração, nós temos também que nos traz a fé. Porque é a fé que nos cura. Claro, os episódios de cura do Evangelho são muitos. Até porque, Weckmiller, se não tivesse fé naquilo ali, você ia jogar fora aquele conhecimento. Exatamente. Então tinha que ter a fé e um pouco digamos assim, de coisa sublime, para que os ensinamentos fossem então sublimes. Porque senão, nós não vamos desconhecer que os selvagens também, eles evoluem aos pouquinhos, menos, mas eles vão ter muitas encarnações. Isso é uma coisa que é importante dizer. Como você exigir que todas as pessoas tenham uma vida só? Uma coisa contraditória. Não é possível. Como Deus criou um ser que ele sabia quem era antes e depois dele encarnar e dar vida para ele por um minuto. Está dentro das leis, é coisa do passado. Perfeito. Se você for pesquisar no bom ensinamento, não vai escolher só os cientistas, porque eles não tinham moral suficiente para isso. Então a oportunidade é dada, mas nessas condições. Exato. Temos um livro aqui que chama Palavra de Vida Eterna, recebido pelo Chico Xavier, e ele então, evidentemente, quem está aqui presente é de Emmanuel. Quem era Emmanuel, você já falou. Sim, tá? sim. Então, olha só aqui na lição número 1, que coisa linda, é rápida. Baseado no ensinamento de Jesus, que está em Mateus capítulo 9, versículo 16, ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Isso é a lição número 1. Olha que importante. O que Emmanuel recomenda para nós? Não conserve lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Namorou alguém, gostou de alguém, não deu certo. Escutaste a resposta de fel. Você se aproximou, não conseguiu contato, não conseguiu fidelidade. Suportaste a deserção daqueles que mais amas. E, de repente, aqueles teu instinto, aquela coisa, foi tudo desfeito. Fracassaste no empreendimento. O que colheste, então? Colheste abandono, padeceste desilusão. No entanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Olha só, é bênção. Preste atenção, pelo amor de Deus, recomeçar é bênção na lei de Deus. Então, reencarnar é começo. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Claro. Você planta uma coisinha e volta. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Como é que você quer que um indivíduo que nasceu em algum lugar da face do planeta, qualquer lugar, não era espírita, não, e ele agora tem que desencarnar perfeito? Como, Weckmiller? É milagre, Deus não faz, cada um tem que caçar o seu caminho. A água, que se transforma em vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Ela sai dali, é submetida ao fogo, e o que acontece então? Ela volta para a riqueza da fonte, ela volta a ser água. Sem isso você não teria vida na Terra, mas as pessoas não querem aceitar. Olha, torna o calor da primavera na primavera seguinte. Que beleza! A água traz esse caminho que você diz que a natureza não faz. Faz. E ensina ao homem que no seu corpo também faz. O grande ensinamento é nos mostrar que nós temos muitas vidas. Olha, inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo de trabalho. Claro, tudo na Terra é assim. Por que caminhar para Deus não seria, Weckmiller?
E como se tu tivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. Quando você estiver. Está doente, está com câncer, está com qualquer problema, tem a saúde debilitada, disseram que você só ganha meio ano de vida, aceite. Tudo pode mudar. A lei de Deus determina isso. Olha, o nevoeiro volta a ser água. E a água traz a vida no campo. E o campo te dá a comida necessária. É uma forma de evolução. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. É o que a reencarnação diz para a gente. E para que a gente recomece, também temos que aprender coisa nova. Quando? Através da comunicação dos espíritos para conosco. Perfeito. Senão nós não vamos saber, nós vamos aprender sempre com as pessoas que já desencarnaram. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. Tudo na natureza está dizendo isso. Tá certo. E se você tirar a encarnação, você não explica a justiça de Deus. Que uns nasceram privilegiados e outros nasceram na miséria. E o que é pior, que morreram na miséria sem aprender nada, porque era resgate. Exato, tá? Perfeito. Diz, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Não adianta você botar um remendo novinho num pano velho, já rasgando, aquele que você deixa para um cachorro ou um animal deitar nele, depois você não aproveita, pode aproveitá-lo, transformando-o em outras coisas. Deste modo, desfaz do que é imprestável. Veja bem, você vai querer levar presentes para Deus, ir para determinado lugar onde Deus se aproxima. Deus está em toda parte. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ouve a todos nós, cada um na sua religião, tá bom, é o estágio espiritual que Ele quer. Agora raciocine na grandeza disso e você vai ver que as coisas boas são ótimas, moralmente falando e materialmente falando também. Bom, desvencilha-te do inútil, aquilo que é inútil, todo mundo rezar junto ao mesmo tempo, ou estar assim ou assado, são coisas que o homem criou que podem ajudar, mas não é indispensável. Tá? Então, você pode orar junto, a oração coletiva é muito importante que mantenha a coisa, mas não é necessário e indispensável. Você pode estar perdido na floresta e as suas orações serão ouvidas. Esquece os enganos que te assaltaram. Desvencilha-te do inútil, que é coisas que você não precisa ter. Às vezes, roupas para caracterizar o seu estágio e tal. Deita fora as aflições improfícuas. Se afligiu porque estão te perseguindo, não se desespere. Ora, que lindo que Emmanuel completa. Ele diz assim, recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Ora, que beleza! E é um espírito, Emmanuel, que está dizendo isso. Exato. São ensinamentos que Jesus certamente apoiaria e nos ensinou mesmo. Então nós temos a felicidade de existir uma coisa que o homem vem esquecendo, a reencarnação. Porque ele quer que nasça uma pessoa que tem identidade e tudo mais, autorizada por alguém. Mas não é assim. Exato. Tá? Cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio. Ele é próprio. Tá? Então não é pelo volume de riqueza, porque ele vai deixar essa riqueza antes de ser enterrado. Não vai? Com certeza. Então por que ele se apega tanto a essas coisas da terra quando tem as coisas materiais? Mas o amor supre a multidão de pecados. Então é através da aquisição do amor para com o próximo, para com a sua mulher, para com o seu esposo, amigo, para com o seu inimigo, com as suas atitudes. Isso é que caracteriza o homem de bem. E o que nos quer a religião espírita não é que a gente seja sacerdote dela, seja dono dela, não. Qualquer a transformação de qualquer um, espírita ou não. Não precisam, meus irmãos, ser espírita para se salvar. Por favor, se você não gosta do espiritismo, que bom, tem muita religião boa aí. Você está achando que não é assim? Vai na pergunta 982. Será necessário que professemos espiritismo e criemos prestações espíritas para ter uma assegurada da nossa sorte na vida futura? Agora eu vou virar espírita, vou ser salvo. É mesmo? Não. Ele está dizendo assim, se assim fosse, seguir que estariam deserdados todos aqueles que não creem, que não tiveram a oportunidade de esclarecer o que seria um absurdo. Aí agora vem o remédio. Ele ensina. Só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer seja o caminho que ele conduz. Se esse bem é levado por essa igreja ou por aquela outra igreja, está bem pra caramba.
Entendeu? Claro. Porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Espontaneamente, a verdade vai surgir para você através do exemplo do amor do homem pelo próximo. Perfeito. Se você tem esse trabalho porque aquele é um bom emprego, o problema é seu. Tá? Mas a grande verdade que veio através de Jesus, ninguém fez na face da terra. Perfeito. Ele deu a vida por isso. Ele Com que tinha certeza. todos os poderes ali jogados em cima dele. Poderia ter sido salvo, né? Por ele Poderia. mesmo. Mas, seu Gama, já foi nos avisado que nós temos que fazer um segundo intervalo. Perfeito. Voltamos daqui a 1 minuto, pessoal. Até já. Passa para mim que eu vou fazer uma coisa bonita aqui. Ah, tá. Pode estar tranquilo. Alô, pessoal. Voltando ao programa Enfoque Espírita, em seu terceiro bloco. Então, seu Gama. Estamos aqui na 43ª edição de um livro que eu digo Palavras de Vida Eterna. Você conhece o Espiritismo aqui. Tá? Pode deixar que qualquer pessoa ler. Isso vai te impressionar. Então, veja bem, nós fomos criados para quê? Nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Que coisa. Perfeito. Criados simples e ignorantes. Como é que você vai adquirir isso? Numa única vida só, meu irmão? Não. Pelo não é amor de possível. Deus. Não Deus é ia fazer possível. milagre, ajuda você, mas a mim não ajuda, então não seria justo. Então é necessário que você aprenda a perdoar, a compreender as atitudes. Portanto, nós, inicialmente, nós vamos recomeçar essa nossa transformação moral. E olha, é o capítulo número 1. Por acaso, que não foi acaso, tá? Então, neste livro, foi o mundo espiritual que preparou, ninguém bota remendo novo em pano velho. Tu sabe disso, porque não funciona. Então, nessa simplicidade, agora, você vê isso bem, para que a reencarnação? Para que a gente cresça para o bem. É aqui o título do número 2, cresçamos para o bem. Por que, que temos que crescer para o bem, Vecmir? Por que nós temos, então, que crescer para o bem? Porque senão você joga fora aquela reencarnação. Vai nascer com outros pais, com outras mães, ou com as mesmas pessoas, mas evitando a tentação, portanto, em si mesmo. Tá? Então, Jesus deixou a orientação, está lá em Marcos, capítulo 14, 38, dizendo, evitando a tentação. Tá? Ora, como é que você faz para evitar a tentação? Praticando continuamente na vida a prática do amor. Perfeito. E alguma vez você viu Jesus na sua vida começando a coisa sem falar do amor? Não, Ele surpreendia que Aliás, o amor dele curava os doentes, não é isso? Dava exemplo extraordinário. Vai e faz e tal coisa, e as pessoas iam fazer, daí para frente estavam salvas. Aliás, todo o evangelho é direcionado exatamente ao verbo amar. Veja, eu estou no capítulo 4, que então o quê? Evite o medo, porque você vai morrer. Eu vou morrer, mas eu sei o caminho, a minha responsabilidade é muito grande, Então, o mal eu não quero fazer, pelo menos isso. O mal eu não estou fazendo, mas às vezes o meu pensamento vacila, porque eu ainda sou imperfeito e reconheço isso. Né? Então, o capítulo 4 mostra exatamente o perfeito amor lança fora o temor. Isso está em 1 João, capítulo 4, 18. Exato. Olha como segue uma linha justa, filho. Isso, como é que se realiza, então, esse amor? É através de obra. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, por que você insiste em fazer um centro espírita? Você não pode cobrar nada, é proibido. Tá? Você vai lá para aprender o amor.
E você vai lá para não fazer o mal. É te ensinar. Mas se quiser fazer, faça. Precisa ser espírita para salvar? Não. Os não espíritas serão salvos se tiver amor e fé, estão salvos. Não precisa ser espírita. Eu estou falando isso num programa espírita e dizendo para você, nós não atacamos as outras religiões, porque lá dentro também pode surgir. O caminho é mais difícil. Nós estamos ensinando um caminho que existe. Mas ninguém ali ganha dinheiro dentro daquele negócio. Perfeito. Ninguém ali ganha vida, títulos, sedes, igrejas, etc., para seguir Não instituições que existe. respeitamos, são Sim. caminhos. Claro. Tá? Bom, você não precisa daquilo. Seu espírita, humildemente, que vai até lá, procura amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazendo caridade e exercendo perdão. Exato. Então você descobre que está aí no livro Fé e Obras, capítulo 5, a fé, se não tiver obras, é morte em si mesma. O que adianta você ter fé se você não faz nada? É. Tá? Perfeito. Está perfeito. chovendo, eu não vou sair. Se aqui a casa é pequena, não tem pouca gente, eu não vou falar. Se está chovendo, eu não vou contrário, sempre. né? Aí o problema, o que você vai colher também, rapaz? Não é? Exato. Então, no rumo do amanhã, por que adianta? Jesus foi claro ao dizer, ó, porque aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? É para que cabe. Não adianta você ganhou, foi uma maravilha, o homem mais rico dos Estados Unidos, e agora morreu. Aonde ele está? É só isso que eu quero que ele entenda. A gente, aquele que era empregado dele muito humilde, estará moralmente melhor do que ele. Então nós temos que melhorar a nossa atitude, independente da religião, por favor. Eu não estou atacando nenhuma religião aqui. Eu estou ensinando que precisa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Perfeitíssimo. Tá? Uhum. E procurar estar exemplo para os outros. Uhum. E procurar perdoar sempre, porque só erra aquele que não perdoa. Ah, O sim, erro é já maior. está errando. O erro é maior. exatamente. Vai ter que voltar para resgatá-lo, Vai. porque Deus é justo. Se não existisse a reencarnação, como Deus ia falar de justiça? Quer dizer que você vai até um ser humano contra os seus pecados e ele te perdoa em nome de Jesus e fica por isso mesmo, ninguém resgatou nada. Aquele Tem que é que perfeito, resgatar. fala em nome de Deus, manda você fazer isso ou aquilo, mas ele realmente não faz. Uhum. Muda de capítulo, a vida te ensina a tomar posse de uma série de coisas. Né? Então Jesus, quando iniciava o treinamento dele, perguntava, vou fazer surgir comida para todo mundo, comam à vontade. Não, ele era o socorro, era o necessário, era o pão naquele momento, Era e ele então fazia. Né? Exato. É necessário, portanto, que no capítulo desde Emmanuel era perfeito, ele ensinando a gente como vencer o mal. Que mal? O mal está dentro de nós mesmos. Meu Deus, somos nós que erramos. E é justo. Por quê? Eu sou um espírito que ainda tem muito que aprender. Erro todo dia ainda, Vecmir, mas na mesma hora me arrependo e já não faço. Tento não fazer. Exatamente. Porque também acontece, né? E Jesus foi claro ao dizer, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Claro. Entendeu? Em vez de você não gostar de alguém. Imagina, tem pessoas que deixaram de falar comigo porque eu sou espírita. Eu digo, então eu vou falar mais com ela e ajudá-la sempre que ela precisar de mim. E vou orar por ela, tá? E quando levaram esse problema para Jesus, o que ele deu? Emmanuel explica no capítulo 11. Ele respondeu e disse, dai-lhe voz de comer. Está lá em Marcos, capítulo 6, 37. Não adianta criticar. Procura praticar o bem e o amor. Perdoa, segue em frente. Tá? Esse dar-lhes de voz de comer não é comida Não. para forrar o estômago. Essa comida é exatamente a verdade e os ensinamentos de Deus. E acompanhado da comida material. Mas a comida material não resolve nada. Só ela precisa temporário. estar da tua boa fé Uhum. e da tua explicação, que aquilo é uma forma simbólica de dizer você tem que ajudar os outros, porque senão vai. Tanto assim é que no capítulo 13 desse livro maravilhoso, chama-se Boas Obras. Olha que o texto de Jesus está em Mateus capítulo 5, 16, diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, eu também que tenho que fazer brilhar essa luz e evitar de todo jeito que eu também divulgue o erro ou me beneficie desse erro, em vez de aproveitar e gozar a vida. Quem pensa assim só está pensando
na vida material, Zé Quimeira. Só pensando na vida material. Depois não tente escolher no mundo espiritual que você é. Pois é, seu Gama. Entendeu? Essa citação de Jesus, né, ela é muito significativa, porque vou repetir de novo, assim brilhe também a vossa luz. Que luz? É a nossa luz. Cada um está no plano espiritual que lhe convém. Então, a minha luz é mais ou menos ativa ou não, mais brilhosa ou não, mais branca ou não. Isso vai depender de cada um. Por que ele diz isso, gente? Porque quanto mais nós nos purificarmos fazendo o bem, a nossa luz vai ficando cada vez mais branca. Claro. Nós temos que ser bons, porque Deus não nos criaria para deixar que eternamente ficarmos lá às contas de um lugar infernal, como deram o nome, e que Jesus não falou que ninguém vai para lá. Pode estagiar lá, porque criou problema para ele. É um verdadeiro inferno, mas um dia vai sair de lá. Exato. Uma coisa muito... Então, onde está escrito que nós temos que ser bom? Está lá em Efésios. São Paulo diz o seguinte: sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu já errei muito e continuo errando, apesar da minha luta e depois da minha revolta contra mim mesmo, porque errei. Mas eu não estou punindo ninguém com isso. Pois é, aqui diz isso, como também Deus em Cristo vos perdoou, desde que você tenha resgatado aquele erro. É claro. Se não for nessa vida, vai ser não. Ou Deus criaria os problemas todos para aqueles jovens espíritos que foram criados e que morreram cedo, já estavam fazendo mal, mas morreram por assim passado. E aí agora o que vai acontecer? Ele está eternamente condenado? Não é Até possível. já ouvi de altas autoridades de outras religiões dizendo que nós acreditamos que um dia essas pessoas vão ter uma outra oportunidade. Esse negócio de inferno é meio complicado. Você não explica a luz de Deus, que Deus criou o inferno, cara. Não criou. Parece criança, a gente pregando para a criança, que ele para e diz, mas é mesmo, sabe? Não é que Jesus, como falou isso, qual o caminho então? Vamos ver no capítulo 15? No roteiro da fé, não é isso? Abre aspas, Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Continue no teu trabalho, continue fazendo o trabalho, mas agora olhe de forma diferente. Não é só lucro, é ajudar os outros acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É uma frase, mas como é difícil executá-la. Com então eu certeza poderia que seguir, sim. falei apenas de 15 capítulos do livro Palavra de Vida Eterna, que é o mesmo que está com o comigo. Exatamente. E nós estamos vendo que fomos até o capítulo 15. E nós vemos como a doutrina espírita é sublime. Ela não está obrigando você a ser espírita, não. Se você deixou a televisão ou outro meio ligado, por acaso, agora está ouvindo, você diz, bom, mas isso é diferente. É diferente. Claro. Ninguém aqui está querendo te pedir um tostão. Não te interessa. Cuide do seu trabalho, cuide dos seus recursos de outra forma. Separe as coisas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entendeu? Você vê que a doutrina espírita não impõe, nem exige que você seja espírita. Não precisa ser espírita, é muito espírita que está errado. E eu falo isso objetivamente. Jesus falaria o mesmo. Claro. Entendeu? Desde que você faça o bem. Então, todos teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias, porque um dia ele vai ceder. É tanto sofrimento que ele vai ceder. Ele cede para o bem. E quando ele ceder e pedir ajuda, ele vai ter que se humilhar. Exatamente. E ao se humilhar perante Deus, ele recebe ajuda. Essa humilhação, na realidade, não é uma humilhação, e sim uma resignação daquilo que você fez errado. Aí vem a oração, pedindo forças para que você possa fazer essa transformação. Por isso eu disse, não é um erro. Pelo contrário, é um salto para o bem. Exato. Foi o que aconteceu com Paulo. Isso aconteceu com muitos outros depois de Paulo. Que maravilha, né? Entendeu? Então a doutrina espírita é apaixonante. Eu desisti de tantas concepções, tantos estudos, minha biblioteca é enorme. Mas eu, Carlos Gama, tivesse feito apenas
10% do que eu preguei, do que eu vivi, eu estava Exato. feliz. Perfeito. E, no entanto, eu reconheço que tenho erros ainda. Porque senão eu não estaria estudando e mergulhando no meu estudo. Tem muito livro ainda que eu não consegui assimilar. Sei o que está dentro, mas assimilar o procedimento e a vida, isso é muito difícil. Perfeito. Mas, seu Gama, estamos chegando ao nosso fim. Já nos avisaram descobriram que nós fomos até hoje, excepcionalmente, até o item 14 Tá desse bem. livro, Palavras de Vida Eterna, Isso. que é publicado há muito tempo pelo nosso querido e amado Chico Xavier, cuja falta me faz um Então, dor pessoal. no peito. Perfeito. Mas, Então, enfim, pessoal, agradeço a Deus a paciência, revela a minha humildade. Pode ser que eu tenha errado. Se eu tenho errado em alguma coisa, me perdoe. Eu busco fazer uma luta. Tenho dificuldades, muitas dificuldades, pela minha fraqueza, pela minha dificuldade, pelo meu atraso espiritual. Eu espero que esse ensinamento de Jesus seja divulgado e reconhecido por todos. Não para que eu lucre alguma coisa, mas pela felicidade dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. pessoal, estamos no nosso fim, não é isso? Do programa de hoje. De hoje. Não é o nosso fim, tá certo? Então, oremos com confiança, praticamos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza de que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. E temos uma frase que nós concluímos sempre aqui, mas eu quero dividi-la, Sim, que diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Por que exatamente isso? Como fazer um novo fim se ele morreu? A reencarnação, gente. Como Deus seria justo se não tivesse a reencarnação? Todos seriam beneficiados porque nasceram ricos, ou todos seriam traídos porque nasceram pobres? Não. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo daquela oportunidade. Mas qualquer um pode começar agora, modificar-se e fazer um novo fim. Exato. Que Deus nos abençoe a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.